Olá pessoal, conforme comentado aí no vídeo anterior, agora a gente segue para o nosso primeiro vídeo aí de conteúdo, nosso vídeo sobre regra de 3. E antes de iniciar efetivamente o nosso conteúdo, acho que é importante a gente ressaltar que o objetivo dessa nossa disciplina no curso FIC não é que a gente fique relembrando a memorização de fórmulas e aplicação de fórmulas e técnicas matemáticas, muito pelo contrário. Acho que diante da proposta do curso, a disciplina ela tem como principal objetivo a gente conseguir enxergar a presença de certos conceitos matemáticos aí em diferentes situações que fazem parte do nosso dia a dia e conseguir lidar com essas situações aplicando os raciocínios matemáticos que estão por trás desses conceitos. Então é nessa perspectiva que a gente inicia a nossa conversa e é assim que nós vamos seguir conversando hoje um pouco sobre regra de 3. E para a gente iniciar, eu vou propor uma situação para a gente analisar juntos aqui, uma situação que diz o seguinte: uma usina ela produz 450 litros de álcool com 6 mil quilos de cana-de-açúcar. Então são necessários 6 mil quilos de cana para produzir 450 litros de álcool. Quantos quilos de cana-de-açúcar são necessários se a usina precisar atender uma demanda de 1.800 litros de álcool? Então perceba, pessoal, que é uma situação corriqueira, né, para quem lida, para quem transita nessa área, e é uma situação que dá para a gente desembolar, dá para a gente resolver e chegar numa conclusão sem aplicação de nenhuma fórmula, apenas aplicando algum raciocínio mesmo. Então, se a gente parar para pensar, nós sabemos quantos quilos de cana são necessários para fazer 450 litros de álcool. Precisamos saber qual seria a quantidade necessária de cana para a gente atender 1.800 litros de álcool. Se a gente parar então para analisar com cuidado, a gente pode ir fazendo uma proporção e a gente vai observando o seguinte, ó, né, a gente tem a informação sobre 450 litros de álcool. Se eu quisesse fazer 900 litros de álcool, eu precisaria de 2 vezes aquela quantidade de cana-de-açúcar, porque 450 mais 450. Se eu quisesse fazer 3 vezes aquela quantidade de álcool, né, eu precisaria de 3 vezes a quantidade de cana-de-açúcar, ou seja, 1.350 litros de álcool. Né? E se eu quisesse fazer 1.800 litros de álcool, que corresponde a 4 vezes aquele valor inicial, né? 4 vezes 450 vai dar 1.800. Então eu sei que eu quero fazer 4 vezes mais a quantidade de álcool. Consequentemente, eu posso concluir que eu preciso de 4 vezes mais a quantidade de cana-de-açúcar. Então, se eu fosse fazer, considerando que eu tenho a informação de que são 6 mil, aqui ficou um zero diferente, tá? Na verdade, passou um zero lá em cima, não seria 6 mil, seria 600 quilos lá em cima, ok, pessoal? Desculpa pelo erro de digitação aí, tem um zero a mais. Então, eu tenho a informação de que com 600 quilos eu faço 450 litros, consequentemente, se eu quero fazer o dobro, eu preciso do dobro de cana-de-açúcar. O triplo, preciso do triplo de cana-de-açúcar, então 3 vezes 600. E para fazer 4 vezes mais a quantidade de álcool, eu também preciso de 4 vezes mais a quantidade de cana-de-açúcar. Então eu preciso, consequentemente, de 2.400 quilos de cana. E aí, pessoal, vocês percebem que eu não precisei falar de nenhum conceito matemático, eu não precisei de nenhuma fórmula matemática, mas aí vamos começar a entender o seguinte: isso que nós fizemos, isso foi um raciocínio de regra de 3. Mas vejam que eu não mencionei regra de 3. E aí vamos continuar caminhando, tentando entender algumas coisas. Por que que isso se chama uma regra de 3? Para que serve? E o que está por trás disso? Por que que eu preciso estudar isso, sendo que eu consegui aplicar, né, um raciocínio e resolver? Vamos então melhorar esse nosso entendimento, ok? Para começar, a regra de 3, ela chama regra de 3 porque normalmente eu tenho 3 informações disponíveis e preciso de uma quarta, né? Então eu trabalho com as 3 informações que eu tenho. Se a gente voltar no slide anterior, a gente percebe que a gente tinha a informação, 2 informações sobre os litros de álcool, né?
450 litros e 1.800 litros, e uma informação sobre os quilos de cana, que era 600 quilos. Faltando, então, a quarta informação, né, para completar o segundo parzinho ali, com 1.800, a quarta informação, que seria sobre a quantidade de cana-de-açúcar. Então, por isso chama-se regra de 3, porque nós partimos de 3 informações disponíveis para trabalhar para encontrar uma quarta que esteja faltando, né? Para isso que serve, então, a regra de 3, para a gente fazer essa associação, descobrir, né, a informação que está faltando quando existe essa relação entre as coisas. E o que está por trás disso? A primeira coisa que vem por trás da regra de 3 que a gente precisa entender é que é uma relação de dependência entre duas grandezas, duas variáveis, e que existe por trás disso a ideia de proporção, de proporcionalidade. Percebam que quando a gente foi analisar os quilos de cana-de-açúcar e os litros de álcool, a gente foi fazendo uma proporção. Se os litros de álcool precisavam aumentar 2 vezes, a cana seguia a mesma proporção, aumentava 2 vezes. Se os litros de álcool precisavam aumentar 4 vezes, a cana também precisava aumentar 4 vezes. Então existe uma ideia de proporção por trás da regra de 3, ok? E além da proporção, as duas variáveis, é importante que a gente entenda que as duas grandezas ou as duas variáveis, elas sempre estão ligadas por uma relação de dependência, ou seja, a quantidade de cana-de-açúcar depende de quantos litros de álcool eu quero fazer. Então, se eu aumento ou diminuo a quantidade de litros de álcool, isso afeta a quantidade que eu preciso de cana-de-açúcar. Então, uma coisa depende da outra. E se a gente for pensar nisso, isso aparece em diferentes situações do nosso dia a dia e a gente faz isso sem perceber. Por exemplo, se você sabe que numa determinada receita de bolo que você vai fazer, você usa 3 ovos. Se você quer fazer uma quantidade maior de bolo, quer fazer 3 bolos, se para um bolo você usa 3 ovos, para 3 bolos você vai precisar de quantos ovos? Está triplicando a quantidade de bolo, vamos triplicar a quantidade de ovos. Então, a gente precisaria de 9 ovos. Então, isso é um exemplo de regra de 3 que a gente faz no dia a dia sem perceber. Se você sabe, por exemplo, que para ir numa distância de 50 quilômetros você precisa colocar R$60 de gasolina no seu carro, e se você quiser ir numa distância de 200 quilômetros, perceba que são 4 vezes aquela distância inicial que você sabe quanto você gasta. Então, se você quer ir uma distância 4 vezes maior, você vai gastar 4 vezes mais gasolina. Então, você vai pensar, se eu gasto R$60, se eu vou andar 4 vezes mais, eu vou gastar 4 vezes R$60. Então, são diferentes exemplos que a gente aplica a regra de 3 no nosso dia a dia. E aí a gente pode analisar mais um exemplo aqui, de forma um pouco mais sistematizada, que é uma situação que diz o seguinte: aplicando-se R$50 mil na poupança, sabe-se que é possível obter aproximadamente R$3 mil de juros no final do ano. Quanto conseguirá de juros por ano uma pessoa que só possui R$10 mil para investir? Antes de pensar no cálculo, vamos entender aqui que é sempre importante que a gente identifique as variáveis envolvidas, as grandezas envolvidas. Nesse caso é a quantidade de dinheiro aplicado e a quantidade de juros. Perceba que uma coisa depende da outra. Se eu aplico mais dinheiro, eu tenho mais rendimento de juros. Se eu aplico menos, eu tenho menos rendimento de juros. Então, existe aquela relação de dependência e essa relação ela é baseada, como eu disse, numa proporcionalidade. Então, percebam aqui que, nesse caso, a quantidade de dinheiro, a quantidade de dinheiro aplicada, ela está diminuindo. Ou seja, eu não tenho 50 mil para investir, eu tenho apenas 10. Então, consequentemente, os juros também vão diminuir. E isso acontece sempre na mesma proporção. O dinheiro vai diminuir quantas vezes? Eu tenho a informação para 50 mil, mas eu só tenho 10 mil, eu tenho 5 vezes menos. Então, eu posso entender que os juros que vai render também vai ser 5 vezes menor, ok? E aí, então, nós temos as nossas variáveis, as nossas informações, que para 50 mil vai render 3 mil de juros. Então, eu quero saber quanto vai render
para o meu investimento de 10 mil. Nós já entendemos que é 5 vezes, o valor diminui 5 vezes, né? 5 vezes menor. Portanto, vai diminuir também 5 vezes os juros, então eu sei que eu terei um juros de R$ 3.000 dividido por 5. Então, se para 50 mil eu tenho a informação que eu vou ter um rendimento de 3 mil, para 10 mil, que é 5 vezes menor, eu vou ter R$ 600 de juros, que também é 5 vezes menor do que a informação que eu tenho sobre os 3 mil. Então, aqui a gente tem o raciocínio, o mesmo raciocínio que a gente aplicou agora há pouco, de uma forma um pouco mais sistematizada, para a gente ir avançando nessa questão. E aí vem a grande questão: por que então eu preciso estudar a regra de 3? Se nós conseguimos, duas situações, nós já conseguimos fazer de cabeça. Aí eu trago o mesmo problema com informações diferentes para ajudar a gente a pensar. Olha só, uma usina produz 385 litros de álcool com 5.500 quilos de cana-de-açúcar. Quantos quilos de cana-de-açúcar serão necessários para a usina atender uma demanda de 2.000 litros de álcool? Aí o que muda, pessoal, desse problema para aquele primeiro que nós começamos a analisar? O que acontece aqui é uma coisa que nós chamamos de proporções inexatas, porque o raciocínio por trás da regra de 3, ele fica muito fácil de ser resolvido quando a gente tem uma proporção exata. Percebam que naquele primeiro problema a gente tinha 450 litros de álcool e 1.800 litros de álcool. Ou seja, um era 4 vezes o outro, dava a proporção certinha. Aqui, se eu for multiplicando 385 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, não vai bater lá no 2.000 litros de álcool, porque não é uma proporção exata, é uma proporção inexata. Então, quantas vezes eu tenho que multiplicar o 385 para dar 2.000? Não vai ser um número exato. Então, quando a gente se depara com situações onde a proporção não é exata, não fica tão simples de fazer o raciocínio de cabeça. E aí nós precisamos de alguma técnica que ajuda a gente. Mas percebam que é só uma técnica para ajudar a gente a fazer uma coisa que a gente já sabe fazer de cabeça. Tá? Então esse é o principal objetivo da regra de 3. Então vamos entender como que isso funciona. Ok? Então aqui nós temos as informações sobre os litros, né, de álcool. E aí vamos entender como desembolar isso aí. Vamos lá. A primeira coisa é identificar as grandezas, né, que nós já sabemos, são os litros de álcool e os quilos de cana-de-açúcar. Em seguida, vamos organizar os dados. Eu tenho a informação de que com 385 litros, para 385 litros de álcool, eu preciso de 550 quilos de cana-de-açúcar. Mais uma vez, teve um erro de digitação lá no enunciado anterior que estava com um zerinho a mais, tá? Então, desconsiderem os 5.500, vamos considerar da forma como está aqui, 550. O que mais que eu tenho de informação? Que eu preciso fazer 2.000 litros de álcool. E aí, qual é a informação que eu preciso procurar, que eu estou chamando de X ali? Quantos quilos de cana-de-açúcar eu preciso ter para produzir aquela quantidade de álcool. E aí, nós vamos efetuar o que nós chamamos na matemática de multiplicação cruzada. Né? Então, nós vamos fazer a multiplicação cruzada, 385, essa é a técnica principal da regra de 3. 385 vezes x vai dar 385x e 2.000 vezes 550 vai dar aí 1.100.000, né? E aí eu aproveito para chamar a atenção de vocês, para quem não lembra, né, como que nós resolvemos isso. O 300, eu quero saber o valor de x. Então, esse x ele precisa ficar isolado de um lado da igualdade, de um lado da equação. Portanto, se o 385 estava ali com ele e precisa sair, como que eu faço isso? Ele estava multiplicando o x. Então, quando ele passar para o outro lado, ele passa dividindo, né, operação inversa. Então, para eu saber o meu valor de x, ele vai ser aquele valor que eu tinha dividido por 385. E aí, realizando essa divisão, eu chego à conclusão de quantos quilos de cana-de-açúcar eu preciso para fazer os 2.000 litros de álcool.
Percebam que não dá número inteiro, porque se desse número inteiro eu conseguiria ter feito de cabeça, né? Porque a proporção seria uma proporção exata, ok? Então essa é a principal técnica da regra de 3. E aí, deixa eu só retomar aqui, então vamos só relembrar os principais pontos. Identificar as grandezas, né? Então litros e quilos de cana-de-açúcar, litros de álcool e quilos de cana. Organizar as informações que a gente tem e o que a gente precisa encontrar. Ó, 385 litros, eu preciso de 550 quilos. 2.000 litros, eu preciso de quanto? Preciso de X. Para descobrir, faço a multiplicação cruzada. Resumindo, isso é a aplicação da técnica da regra de 3. Mas aí tem um último detalhe que a gente precisa falar e para isso a gente vai entrar num outro problema. Vejam só, para a reforma da sua loja, um comerciante precisa encomendar 3 caçambas de areia, com capacidade de 8 metros cúbicos cada uma. Porém, ele encontrou um preço mais barato e decidiu mudar de fornecedor. Acontece que a caçamba do outro fornecedor, ela tem capacidade para 6 metros cúbicos de areia. Então nós precisamos saber quantas caçambas deverão ser encomendadas do novo fornecedor. Perceba que nós podemos resolver via regra de 3, porque nós temos as 3 informações e está faltando uma, né? Só que vejam bem o que vai acontecer e como é importante a gente ter o raciocínio afiado aqui nessas questões. Olha só, nós vamos identificar as grandezas e organizar os dados, né? As grandezas são o número de caçambas e o tamanho das caçambas. Eu tenho a informação de que preciso de 3 caçambas se eu comprar a caçamba de 8 metros cúbicos. E para a caçamba de 6 metros cúbicos, quantas caçambas eu precisarei comprar, né? Então já organizei os meus dados, fazendo a multiplicação cruzada eu vou ter 8 vezes x, que vai dar 8x, e 3 vezes 6, que vai dar 18. Então 8x é igual a 18. Resolvendo a divisão, eu chego à conclusão de que eu preciso de 2,2 caçambas, né? 2 caçambas e um pouco mais, né? Mas aí eu peço que vocês analisem com cuidado aqui para ver se isso está fazendo sentido. Olha só, por que que isso não está fazendo sentido? Nós já temos a informação de que quando o comerciante pega as caçambas de 8 metros, ele precisa de 3 caçambas. Faz sentido para vocês, se ele vai pegar caçambas menores de 6 metros, ele precisar de menos caçambas? Não fica nítido que isso tem alguma coisa incoerente? Porque se as caçambas são menores, consequentemente ele vai precisar de mais caçambas e nós encontramos ali um valor menor, 2 caçambas e um pouquinho, sendo que antes ele precisava de 3 com as caçambas maiores. Então o que aconteceu aqui? Aqui entra uma coisa que chama grandezas diretamente proporcionais e grandezas inversamente proporcionais. A técnica de aplicar a regra de 3, acredito que vocês já entenderam. No entanto, tem um pequeno detalhe que nós sempre precisamos analisar antes de fazer a multiplicação cruzada, que é observar se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. O que isso significa? Você sempre que se deparar com uma situação dessa, você vai se perguntar, será que se eu aumentar uma das grandezas, a outra aumenta? Se eu diminuir, a outra diminuiu? Se isso for verdade, as grandezas são diretamente proporcionais e você pode resolver a técnica da regra de 3, como a gente já falou, tranquilamente. Perceba que no caso da cana-de-açúcar e dos litros de álcool, se eu queria mais litros, eu precisava de mais quilos, menos litros, menos quilos. No caso do dinheiro na poupança, mais investimento, mais juros, menos investimento, menos juros. Então, nos dois casos, nós tínhamos grandezas que eram diretamente proporcionais. E o que muda para esse problema é que agora nós temos grandezas inversamente proporcionais. Percebam vocês que quando eu aumento o tamanho da minha caçamba, eu vou precisar de menos caçambas, porque elas são maiores. Ao passo que se eu diminuo o tamanho da caçamba, eu pego caçambas menores, eu vou precisar de mais caçambas, porque o espaço é menor, então eu preciso de mais para dar conta do trabalho, certo? Então vejam que
Quando uma grandeza aumenta, a outra diminui. Quando uma diminui, a outra aumenta. Elas variam em sentido contrário. Isso significa que as grandezas são inversamente proporcionais. Então, nunca faça a multiplicação cruzada antes de analisar isso. Por quê? Porque se as grandezas forem inversamente proporcionais, nós vamos ter que fazer um pequeno ajuste, que é o seguinte. Aqui nós temos os dados organizados, né? Para três caçambas se o tamanho for de 8. Quantas caçambas se o tamanho for de 6? Antes de multiplicar cruzado, nós vamos inverter uma das variáveis, ou seja, ou eu inverto aqui o x com o 3, ou eu inverto o 8 com o 6. Eu escolhi inverter aqui, ficou 6 em cima e 8 embaixo, tá até de vermelho para chamar a atenção, mas eu poderia ter feito do lado esquerdo, inverter o 3 e o x. Só não posso inverter tudo, dos dois lados. Vai dar o mesmo resultado se eu inverter o lado esquerdo e deixar o direito da forma como está, ou se eu fizer o contrário. Lembrando, pessoal, nós só fazemos essa inversão se o problema tratar de grandezas inversamente proporcionais. E isso a gente só identifica exercitando o raciocínio, ok? Feito isso, feito essa inversão, aí sim você pode fazer a sua multiplicação cruzada. Perceba que agora vai ficar x vezes 6 e 3 vezes 8. Então eu tenho que 6x é igual a 3 vezes 8, portanto 6x é igual a 24. Se 6x é igual a 24, x é igual a 24 dividido por 6, consequentemente eu preciso de 4 caçambas. Percebam que agora sim a situação faz sentido. Eu estou comprando caçambas menores, então eu preciso de mais caçambas. Antes eu precisava de 3, porque o tamanho é de 8. Agora, como o tamanho é de 6, eu preciso de 4 caçambas. Então, pessoal, essa é a dinâmica da gente trabalhar com regra de 3. Sempre lembrando que o que está por trás de tudo isso é a proporção. A técnica ajuda a gente quando as proporções são inexatas e a gente não consegue fazer só com o raciocínio de cabeça, né? E aí, para aplicar a técnica, a gente então segue esses passos. Primeiro, identifica as grandezas e organiza os dados. Analisa se são diretamente proporcionais ou inversamente, para ver se vai ter que inverter um dos valores aí ou não, e aí a gente realiza a multiplicação cruzada. Então esse foi o nosso vídeo sobre regra de 3, agora vocês podem partir aí para a tarefa, tá? E qualquer dúvida eu estou à disposição. Um grande abraço para vocês.